Oi gente, oi lagartas, olá homens e mulheres da minha vida. Hoje eu vim aqui abrir o meu coração e falar mais um pouquinho sobre a criança Silvana Hennica, né? Como foi a minha infância, como que todas as crenças que eu carreguei até pouco tempo na minha vida foram implantadas dentro de mim. Não é segredo para vocês aqui que eu já fui abusada quando eu tinha 5 anos. Eu lembrei disso tudo fazendo Ho'oponopono. Na verdade, eu nunca esqueci, mas eu tive clareza do que aconteceu há pouco tempo. Eu não sei se esse vídeo está no canal, a ideia aqui não é falar sobre isso. A ideia é falar aqui sobre uma vida que eu tinha que era muito, mas muito humilde mesmo, sabe? Muito humilde. Aos 11 anos eu já comecei a trabalhar, eu trabalhava onde dava de diarista, ficava na casa da minha madrinha, ajudando a minha madrinha. Se eu encontrar o vídeo onde eu fui molestada aos 5 anos de idade, eu vou deixar aqui, mas eu não tenho certeza se esse vídeo ainda está no canal. Bom, de que eu lembre assim da minha vida é desde os 4 anos de idade e eu já co-criava muitas coisas que eu desejava, que eu tinha assim um desejo muito grande, eu já co-criava na minha vida e eu não sabia. Eu sempre tive o sonho de ter um cachorrinho, sempre tive o sonho, mas eu não ficava falando e pedindo para os meus pais, porque não tinha muito papo com a minha mãe não ouvia. Eu lembro até hoje do dia que eu estava brincando com as crianças, a gente sempre morava em casa de parede e meia, não sei se vocês conhecem, é uma casa que divide no meio, fecha uma porta assim com uma geladeira, um armário e aí divide o aluguel. Um casal morava nos fundos e outro morava na frente. Normalmente as casas tinham 2 quartos, sala e cozinha, então ficava uma peça e um quarto para uma família e para outra. Daí tinha a patente, a casinha lá no fundo, que era um buraco no chão, né, com uma casinha de madeira onde a gente fazia as necessidades e uma lavanderia de madeira lá. Então a gente morou muito tempo em casas assim, como se fosse um cortiço, sabe o cortiço do Chaves? Mais ou menos assim. E eu lembro até hoje que eu estava brincando com as crianças mais velhas e de repente tava lá o galo em cima da galinha e um menino gritou assim: olha, eles estão podendo. E aí eu guardei aquilo, achei tão engraçado, tipo o galo segurando assim a galinha se sacudindo tudo. E daí a minha mãe tava nessa lavanderia esfregando roupa com a mão cheia de espuma e eu vi a mesma cena, daí eu falei: olha mãe, puxei. Eu tinha 4 anos de idade, eu lembro disso até hoje, puxei assim, não, 4 não. Nessa época eu tinha 6, puxei ela assim e falei: olha mãe, o galo e a galinha estão fudendo. A minha mãe, eu não lembro de onde que veio aquilo, eu fico imaginando um lutador de boxe quando ele ganha uma cruzada de direita, de esquerda, que ele não sabe nem onde veio. Ela pegou com aquela mão cheia de espuma e me deu um tapa na boca, assim, que eu voei longe. Eu caí daquele... Era uma lavanderia, tinha um deck, como se fosse um deck de madeira, assim. Eu caí de costa, tipo assim, eu fiquei assim, atônita, eu não soube de onde aquilo veio. Então era assim que minha mãe me educava, né, desse jeito. Então eu não tinha muito espaço para falar: ai mãe, eu queria um cachorrinho. Então eu ficava meio que introspectiva, mas de tanto desejar aquele cachorrinho, de tanto desejar, um dia eu olhando assim na estrada, na rua, né, não tinha muro, a casa não tinha nada, não tinha calçamento, não tinha asfalto, era aquela estrada de terra vermelha com aquele chão batido ao redor da casa, assim, que quando chovia virava barro. Meu pai vindo com aquele cachorrinho. Nossa, foi o melhor presente da minha vida. Então eu criei isso dentro de mim, porque eu ia deitar à noite, eu ficava imaginando eu correndo com aquele cachorrinho para lá e para cá, era muito legal. Com 11 anos de idade, eu desejava muito, já contei isso aqui também, mas nós temos muitas pessoas novas aqui, eu vou contar novamente. Eu desejava muito ter um anel de letra. Era a época assim que todo mundo tinha o anel de letra, mas eu queria de ouro. Aí meu avô, ele tinha uns patacão que chamava, que eram umas moedas de prata. E todas as minhas tias e a minha mãe, eu tenho 3 tias e mais a minha mãe. E daí ele deu para mim também, então eram 5. E todas fizeram um anel de letra, menos eu. Eu não fiz, porque eu falei: o meu anel de letra tem que ser de ouro, não pode ser de prata. Então,
A minha mãe fez um outro anelzinho assim, que eu nem sei que fim levou aquele anel, não tenho nem ideia. Era um anelzinho que tinha as iniciais do meu nome, eu não queria, porque o meu anel de letra ia ser de ouro, e minha mãe falava que nunca ia ter dinheiro para comprar um anel de ouro de letra, porque era grande. Um dia, uma amiga da minha mãe, que hoje eu reencontrei, inclusive depois, imagine quantos anos, 35, 36 anos depois, reencontrei essa amiga da minha mãe na internet, ela e toda a família dela. Ela queria vender uma casa no Rio Grande do Sul e já fazia 2 anos que ela estava morando lá na nossa cidade e não conseguia vender essa casa. E daí minha mãe falou assim, peça para a Silvana fazer uma novena, que as novenas dela são milagrosas. E daí ela falou assim, então faça uma novena para vender minha casa, quero ver se você tem todo esse poder. E daí eu falei assim, se eu vender a sua casa, eu quero um anel de letra de ouro. Aí ela olhou para mim e falou, é sério que você quer um anel se você vender a minha casa? Eu falei, não vou ser eu que vou vender a sua casa, mas se vender a sua casa, quando eu fizer a novena, você me dá um anel de ouro. E ela falou, topou, 11 anos eu tinha. E eu fiz aquela novena. Quando deu o 9º dia, ela vendeu a casa. O corretor ligou. Quando deu o 9º dia, eu ia fazer a última noite da novena, ela falou para minha mãe que tinha vendido a casa. Mas eles ignoraram o fato da minha novena. Ah, coisa boba. Sabe aquelas coisas que você fala assim, que deixa as crianças muito deprimidas porque a criança acredita muito naquilo, ela tá vendo aquilo como verdade? Nem deram moral. Aí ela chegou lá em casa, daí a mãe falou assim, ah, então deu certo a venda da casa, que bom. Daí eu falei, quero meu anel. Daí ela falou assim, eita, tá cobrando a dívida. Eu falei, sim, você vendeu a sua casa porque eu fiz a novena. E daí ela falou, então tá bom, então vá lá tirar as medidas em tal lugar e escolha lá o modelo e faça o seu anel. E aí eu fiz o meu anel de letra. Sim, eu tive o meu anel de letra por causa disso. Mas no mais, tudo que eu pedia para minha mãe, ela sempre tinha uma desculpa. A minha mãe, assim, eu não falo que minha mãe era narcisista. Eu acho que ela só sabia ser daquele jeito, sabe? Eu acho que ela só sabia ser daquele jeito, uma pessoa insensível, amargurada, que não sabia conversar com uma moça, né? Uma moça, uma menina. Não tinha esses assuntos. Eu lembro que quando eu conheci a minha madrinha, meu pai foi trabalhar para um empresário muito rico da cidade e eu fiquei muito amiga da filha deles. Nessa época eu tinha 10 anos, foi um pouco antes dessa fase do anel, que a gente já morava daí na casa que meu padrinho forneceu pra gente, porque meu pai trabalhava com ele, uma casa de madeira. E a minha madrinha, ela tinha uma filha de 5 anos e uma neta de 5 anos e uma neta de 3 anos e mais outros netinhos lá. Mas ela tinha uma filha que tinha a idade da neta dela. E eu cuidava dessa menina daí, a gente sempre brincava, eu tinha 10 anos e ela tinha 5. Mas eu sempre falava assim pra ela, vamos brincar de casinha? Porque aí ela ia na geladeira e pegava todas aquelas coisas gostosas. Pacote de salsicha, queijo, presunto, iogurte, Yakult, sabe? Ela era bem gordinha assim. E aí ela levava aquela sacolada de coisa, daí a gente brincava de comidinha. Mas eu fazia aquilo para eu poder comer coisas que eu não tinha na minha casa, que minha mãe não comprava, meus pais não tinham condições. E também ela, mesmo que tivesse, não era uma coisa assim que ela se importava muito. Então ela era assim, ela comprava o iogurte e falava assim, só pode comer um. Daí tinha que ficar vendo as coisas e não podia comer. Então teve essa fase assim, que eu sempre queria brincar com a filha da minha madrinha. Ela é minha madrinha de primeira comunhão de igreja católica, tá? Por isso que eu conheci ela quando eu tinha 10 anos. Aí quando eu fiz 13 anos, eu fiz a primeira comunhão e escolhi ela como madrinha, que ela era a esposa do patrão do meu pai. E eles eram pessoas maravilhosas, assim, e eu fui muito apaixonada pelo filho dela, que tinha 17 anos, eu tinha aquele amor platônico, assim, os filhos da minha madrinha eram muito lindos. E aí depois o mais velho casou, aí depois esse outro aí arrumou namorada, mas ele me via como uma faveladinha lá, aquela criança pobre.
Aí depois dessa época, meu pai tinha uma loja de roupas usadas, que hoje a gente chama de brechó, mas era aquelas roupas que vinham importadas em fardos, aquelas roupas que você não sabia o que era. Você comprava uns fardos e abria aquilo, às vezes tinha ninho de rato no meio. Era horroroso aquilo lá. Então nós tínhamos uma loja gigante de roupa usada. E depois que meu pai começou a trabalhar com o meu padrinho de caminhão de entregar areia, porque a loja não dava para sobreviver. Aí a gente foi morar numa outra casa. Nessa casa que eu comecei a trabalhar de diarista, limpava a casa das filhas da minha madrinha. Eu adorava ficar lá na minha madrinha, às vezes eu dormia lá, eu ajudava ela e eu aprendi muito. Muito do que eu sei hoje de limpeza de casa e ter esse capricho foi vendo a minha madrinha e vendo a minha amiga da frente, porque ela limpava a casa todo dia, era impecável, eu me espelhava muito naquilo. E aí eu ia e limpava a minha casa também, só que a minha casa era muito de pobre, mas estava sempre impecável, a casa da minha mãe, né? E aí elas viam que eu era muito caprichosa e elas me pagavam para ir ajudar a lavar calçada, limpar o quintal, esfregar banheiro, e eu ia muito feliz, porque eu sempre ganhava uns troquinhos. E aí eu me lembro que eu não ganhava escova de dente, creme dental, essas coisas. Eu não sei porque minha mãe não comprava essas coisas. E eu já tinha os meus dentes tudo estragados, sabe? Tudo detonado. Até quando eu coloquei lente, todo mundo falando, ai, pra que isso? Pra que desgastar os dentes? Os meus dentes já eram desgastados, gente. Eu já tinha prótese nesse dente aqui, porque ele já tinha tratamento de canal, aí quebrou, meu filho bateu com o pé quando era pequenininho, quebrou. Então, não é assim, os meus dentes são todos lindos, impecáveis e eu vou desgastar eles para colocar lente de contato. Não, eu realmente, por estética, eu precisava, e não só por estética, né? Porque você sabe que você tem que cuidar muito da raiz, senão você acaba perdendo o dente tendo que fazer implante. Então, por esse motivo. E aí eu lembro que um dia eu fui limpar a casa de uma das filhas da minha madrinha, eu passei a tarde toda limpando e ela me deu dinheiro. Aí eu passei na frente da casa da minha madrinha tinha um mercado, o maior mercado da cidade, a gente morava a 2 quadras dali. Aí eu fui lá e eu lembro que sempre que eu passava na frente eu sentia cheiro de uma bolacha que eles faziam que tinha cheirinho de fubá. E a minha mãe sempre comprava só um pouquinho, a gente nunca podia comer aquilo à vontade. Então eu entrei naquele mercado, 11 anos de idade, gente, naquela época 11 anos de idade não é como hoje, eu era muito ingênua. Eu entrei naquele mercado e comprei uma escova de dente, um creme dental, um shampoo e um pacotão daquela bolacha. Quando eu cheguei em casa, que minha mãe viu eu chegando com aquelas coisas, ela ficou muito brava. Ela falou assim, fica gastando dinheiro com porcaria. Gente, porcaria por quê? Era algo que eu queria comer? Era uma escova de dente? Porque eu achava, os meus dentes eram tudo preto. Sabe aqueles podres assim que vai começando, indo pros lados assim no meio do dente? Hoje é difícil de ver isso, mas naquela época não. Por quê? Porque não tinha essa educação bucal, né? Essa prevenção. Na escola a gente passava flúor e jogava fora, mas ninguém ensinava a gente a escovar dente, nada disso. E aí eu achava que se eu ficasse escovando, aquilo ia sair. Olha só a ingenuidade, porque a minha mãe não me levava no dentista. Até que um dia minha professora falou, já fez uma reunião e falou para minha mãe, falou, olha, a Silvana tem que ir no dentista, ela vai perder os dentes dela e vai começar a doer esses dentes, vai ter que fazer tratamento de canal. Aí minha mãe me levou no posto. Aí eu fiz o tratamento até o ponto de que não precisava pagar, porque tratamento de canal tinha que pagar. Aí ali eu fiquei com aquele curativo eternamente, até meus 13 anos de idade, quando a gente mudou de cidade e eu comecei a perceber que eu estudava com filhos de médico, advogado, que não tinha colégio particular, né, na cidade. E aí eu vi as minhas colegas de turma, assim, tudo com aquele sorriso lindo, e aí eu comecei a ficar triste, deprimida, ainda mais que eu tava gostando de um piazinho lá, filho de uma farmacêutica. Hoje ele é médico, e eu tava gostando dele. Eu já contei essas histórias aqui, né? E aí eu falei com meu pai, pai, eu tô triste porque eu tenho vergonha de sorrir. E olha meu sorriso, gente, o tamanho dessa boca com aqueles dentes podres. E aí meu pai falou assim,
Então vamos resolver isso. Aí meu pai desceu, eu lembro até hoje, dava uma quadra, nossa casa era aqui, descia uma quadra, a gente morava bem no centro da cidade, e num porão, assim, era como se fosse um sobrado, embaixo era uma sala comercial que a mulher transformou numa casa e alugou, e a gente morava ali. E aí ele foi comigo lá, e eu lembro até hoje, que ele fez todo o orçamento e parcelou em não sei quantas vezes, lá eu comecei meu tratamento. Nossa, foi a época mais feliz da minha vida, sabe, assim, que eu sorria, eu via aqueles dentes branquinhos, gente. Vocês não têm noção do que é isso, vocês não têm noção do que é isso. Por isso que eu fico muito triste, assim, porque a minha mãe, ela podia ser ignorante e tal com essas coisas, mas quando ela teve o meu irmão e eu tinha 18 anos, eu tentava falar pra ela que ela tinha que fazer diferente, não fazia. Então eu acho que a pessoa não se importa mesmo, porque eu lembro que eu falava pra ele, mãe, ele tá com os dentinhos podres, tem que escovar o dentinho dele. Ah, esses dentes de leite vai cair tudo. Pra que ficar cuidando de dente que vai cair? Era essa a ideia dela. E aí quando o Samuel nasceu, o meu filho mais velho, e ele nasceu os 2 primeiros dentinhos, eu levei no dentista e ela foi comigo, porque eu já estava grávida do Álvaro nessa época. E eu levei, e daí eu segurei ele assim deitadinho pro dentista higienizar, colocar selantezinho nos dentinhos, aquela coisinha, a coisa mais linda. Tanto que meus filhos nunca tiveram cárie, eles nunca chuparam bico, nada disso. E o Samuel não precisou nem usar aparelho. O Álvaro usou aparelho, mas só por estética mesmo, sabe? Porque não tinha dente torto, mordida cruzada, nada disso. Eles têm assim, a dentição dos meus filhos é perfeita. Nunca tiveram uma cárie, mas desde os 2 primeiros dentinhos eu cuidei deles. Sempre tiveram dentistas como amigos e não como a minha mãe falava assim, se você não obedecer, eu vou te levar no dentista. Como se fosse algo absurdo, como para causar medo. Imagina algo que é para ser bom, para te ajudar, vai causar medo. Meus filhos já extraíram os 4 sisos, fizeram cirurgia, retiraram, sabe assim, eu cuidei deles até pouco tempo, quando tiraram os sisos. Eu lembro que o Samuel, ele quis ir para Cascavel, que dá 250 km daqui, porque ele quis retirar os 4 com um buco maxilo, ele não quis com um dentista normal. O Álvaro já fez aqui, que era mais simples, já tirou aqui mesmo, mas o Samuel foi para lá e tirou os 4 de uma vez, sem medo, sem nada, vendo isso como uma coisa legal. Então, se vocês aí têm filhos, cuide dos filhos de vocês, não sejam ignorantes de achar que, o dente de leite cai. Quando o dente de leite cai, ele só cai porque ele está sendo empurrado por um dente permanente que tem conexão com ele. Se esse dente está doente, tem bactéria da cárie, o dente permanente já nasce com o esmalte comprometido e a criança vai ter cárie também. E aí você pensa assim, mas selante é muito caro. É mais barato do que arrumar um dente depois, ir lá e consertar uma cárie. Porque se a criança tem cárie, ela vai ter dor. Se você não arrumar o dente dela, vai ter que arrancar o dente. Então tem que cuidar sim. E eu quero que vocês me contem aqui também se vocês tiveram esse tipo de experiências na infância. Eu lembro que quando eu tinha uma cachorrinha, e essa cachorrinha teve filhotinhos e, meu Deus, minha mãe não estava em casa e estava chovendo e ela estava embaixo do porão e eu apavorada, não sabia se a cachorrinha estava morrendo, achava que ela ia morrer e eu ajudei no parto dela, pense, nessa mesma casa que eu ganhei o anel de letras. E aí, eu lembro até hoje que eu cuidava daqueles filhotinhos como se fossem meus filhos. E assim, sem mais nem menos, sem me avisar, sem me consultar, sem me mamar, um dia cheguei em casa correndo da escola para brincar com os cachorrinhos e a minha mãe tinha trocado os cachorrinhos por 2 pares de tênis. Pensa na minha tristeza, gente. Eu vi os cachorrinhos nascer, eles eram meus bebezinhos, dá até vontade de chorar. Minha mãe era muito insensível, muito, muito insensível. Eu lembro que eu tinha um namoradinho e ele quis me dar uma corrente de presente. Uma corrente. Ele era filho de rico, ele tinha mesada, ele tinha dinheiro e ele comprou. Eu tive que mentir para minha mãe que eu achei no meio da rua. Eu não pude falar, olha aqui o que eu ganhei do menino tal. Eu ia levar uma surra e ela capaz de pegar para ela o negócio ou me fazer devolver, porque minha mãe era assim. A minha mãe não tinha papo com ela, era 880. Eu lembro que eu tinha aqueles cadernos de recordação que a gente vai passando na sala para todo mundo ir respondendo as perguntas e você guarda com amor. Quando eu fui morar com o pai dos meus filhos, eu tinha fotos coladas, eu tinha recortes de jornal,
Tinha muita coisa que era toda a minha vida antes dos 18 anos. Eu sempre amei isso, olha, eu fico toda arrepiada. Tinha textinhos meus que eu escrevia. Imagine hoje poder pegar um caderno daqueles e lembrar quem estudava comigo. Minha mãe jogou tudo fora. Sem pedir para mim se podia, ela jogou fora. Ela não tinha sensibilidade. Eu guardei muitas coisas dos meus filhos, mas eu não joguei nada fora que eles não autorizassem. Eles que falaram, mãe, pode jogar tudo fora, taque fogo, não guarde isso. Eles não gostam de ver fotos. A Ruby deitou aqui. Nada disso, sabe? Não gosta. Eu lembro que o Samuel tinha um baú desse tamanho assim, colorido ali embaixo no depósito, cheio de dinossauro, porque ele fazia coleção. E ele nunca me deixava doar aquilo, até que um dia eu convenci ele a deixar doar. O Álvaro tinha uma coleção de carrinhos da Hot Wheels, aquelas pistas que fazia looping, aquelas coisas aradas, tudo desmontado ali embaixo. E eu também pedi se podia doar, ele autorizou. Mas a minha mãe não pensava assim. Ela era aquela pessoa que eu mando, eu faço. Se eu queria comprar um tênis, ela ia lá e comprava uma sandália. Ela nunca me deixou escolher uma roupa, ela nunca me levou numa loja. Olha, filha, você gosta disso, você gosta daquilo? Não. Ela comprava, ela mandava. Mas ela adorava investir no meu enxoval. Vivia comprando roupa de cama, toalha de banho, toalha de mesa e capa de almofada e não sei o quê. Por quê? Porque ela queria que eu casasse, né? Na verdade, ela queria me enfiar pra cima de alguém antes que eu fizesse 18 anos. Então, toda vez que eu arrumava um namorado, que eu levava pra casa dela, lá ia minha mãe destrinchar aquelas coisas e mostrar pro cara o meu enxoval. Vocês já pararam pra pensar? Eu quase morria de vergonha. Eu queria me enfiar dentro de uma toca, eu queria ser uma avestruz e enfiar minha cabeça num buraco. Essa é a minha mãe. Não sei se hoje ela continua assim, não quero saber. Mas eu passei por muitas coisas, assim, além dessa infância muito pobre, né? Do susto de ver minha mãe quase morrendo quando ela estava grávida e teve hemorragia. Que eu tive que sair correndo pela cidade atrás do hospital e encontrei um conhecido e falei, minha mãe tá morrendo, minha mãe tá morrendo. Eu tinha 6 anos. Ela teve uma hemorragia e ela ia morrer. Ela não conseguia se levantar, entrou em trabalho de parto porque brigou com meu pai. E eu tive que sair correndo atrás de um hospital e consegui salvar a vida da minha mãe. Da minha irmã não, mas da minha mãe, a minha mãe se salvou. Bom, gente, esse vídeo já tá grande, né? Partes da história da Silvana e as coisas que eu co-criei aqui. Mas tem outras coisas. Tem coisas também que eu queria muito, assim, era usar aparelho. Gente, eu queria muito usar aparelho. Era meu sonho usar aparelho. Vocês não têm noção como eu desejava aquilo. Coloquei aparelho depois de casada já. Eu fui aí, olha, o meu primeiro trabalho era auxiliar de odontologia de um ortodontista. De tanto sonho que eu tinha de usar aparelho, fui ser auxiliar dele. Outra coisa também que eu sonhava muito era comprar aquelas melicinha com a pochetezinha, aquela bota country de borracha, sabe? Meu Deus, olha, eram umas coisas assim, aqueles desejos incontroláveis. E aí eu ficava pedindo, ai, me empresta a sua pochetezinha. Aí eu andava, fingia que era minha. Gente, na escola, eu estudava na 5ª série, eles serviam pão com molho na hora do intervalo. E em valores de hoje, devia custar uns R$3. Minha mãe nunca me dava dinheiro e eu ficava com fome, ela nunca me deixava levar lanche, nada, porque ela falava, quando chegar em casa, almoça. E eu ficava pedindo para as pessoas, tava ali tipo assim, ai, deixa um pedacinho para mim, deixa um pedacinho para mim. Gente, eu era muito pobre. Pobre de espírito, pobre de tudo. Eu era muito pobre, principalmente com comida, assim, sabe? Eu sentia muita vontade de comer coisas que minha mãe não comprava, que eu não podia. Mas é legal hoje poder ver que eu acabei com essas crenças, que eu entendo que eu posso ser quem eu quiser. E eu não me tornei uma pessoa obesa por causa disso. Tem muita gente que fala que quando a gente não come as coisas que a gente gostaria, a gente cresce com aquela coisa de eu quero comer tudo agora. Não, gente, não tem nada disso. Muito pelo contrário. Eu sempre quis manter o meu corpo do jeito que ele era quando eu era mais nova. Isso é uma decisão minha. Então parem de justificar esse tipo de coisa. Em relação aos traumas, assim, não carreguem com vocês. Eu olho para tudo isso hoje como experiências. Eu tinha que nascer naquela família, eu tinha que passar por tudo aquilo e superar. Agora, que aprendizado eu teria se hoje eu ficasse justificando a vida que eu poderia ter com
com o passado que eu tive. Não faz sentido. Eu sou a prova viva de que você não precisa vir de família rica, você não precisa fazer faculdade, você não precisa fazer um monte de coisa para saber falar corretamente, escrever corretamente, ganhar dinheiro, ter uma vida legal, uma casa legal, encontrar pessoas legais, casar com pessoas legais. Não, você pode ser tudo o que você quiser, as oportunidades estão aí. Pessoa que fala, eu não escrevo e não falo corretamente porque eu não tive estudo. Me desculpe, eu aprendi a escrever e ler corretamente, falar corretamente, depois que eu já estava casada com o pai dos meus filhos, porque eu comecei a ter vergonha de frequentar os lugares que ele frequentava. Então, eu comecei a prestar atenção como as pessoas falavam e comecei a falar, mas nem todo mundo está preparado para esse tipo de vídeo, né? Porque a gente gosta de justificativa e vitimismo. Então saibam que não importa a idade que vocês têm hoje, vocês podem ser e ter a vida que vocês quiserem. Basta que vocês acessem dentro de vocês esse poder que vocês têm da transformação. Virar a chavinha que eu virei com quase 40 anos de idade. Faz só 7 anos que eu tô nessa busca, nessa história de metamorfose aí. Olha quanta coisa legal já aconteceu e continua acontecendo na minha vida o tempo todo. Vai lá, me segue no Instagram, @SilvanaRenica, e acompanha meu dia a dia, acompanha minha vida, acompanha minhas dicas, acompanha tudo que eu posto lá e que pode também transformar a sua vida, a sua realidade. A vida da minha mãe continua igual, porque a minha mãe nasceu para se vitimizar. Ela nasceu para isso, ela nasceu para trabalhar dura, ela nasceu para sofrer. Eu não. Chegou um momento que eu falei, não, eu não sou obrigada a repetir o padrão. Eu posso ter a vida que eu quiser. E aí eu elevei minha vibração, mudei minha frequência vibracional e comecei a me conectar só com aquilo que eu quero para minha vida. E você também pode fazer isso passando por uma metamorfose. O link do Metamorfose está aqui no primeiro comentário. Vem ser minha aluna, vem pro casulo com a gente, entra lá no grupo que você vai se surpreender das transformações que estão acontecendo ali. Então, eu nasci pobre, eu passei por perrengue e olha onde que eu tô hoje. Eu gosto muito de falar, né, que eu não tenho harmonização facial e que eu tenho 47 anos. E tudo isso é porque eu me cuido de dentro para fora. E eu não fico atraindo energias que me deixam com um aspecto de cansada, envelhecido, não. Isso daqui é o brilho da felicidade que você também pode ter na sua vida.